E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Vocês já ouviram falar de capacidade e volume respiratório? What? Bom, então fiquem ligados que essa aula teórica que eu vou apresentar para vocês agora vai falar um pouco disso de uma maneira bem simples para vocês entenderem aí, e a gente vai ver se essa caminhadinha que eu tô fazendo aqui e a corridinha que eu acabei de fazer vai influenciar aí na minha capacidade de volume respiratório. Tá bom? Fiquem ligados na aula e até mais. Aproveitem! Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Tamires, eu sou aluna de doutorado no Programa de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, na qual eu faço a disciplina de Fisiologia Online, que tem como professor responsável o professor Dr. Guilherme, e hoje eu vou falar aí sobre as capacidades e volumes respiratórios. Eu espero que vocês aproveitem a aula e vamos nessa. Bom, então a gente começa aí a pensar e a compreender como é o funcionamento da ventilação pulmonar. Então eu sempre costumo linkar aí o conhecimento da fisiologia com alguns objetos do nosso dia a dia. E o objeto escolhido para a gente linkar com essa ventilação pulmonar é o nosso ventilador. Então o ventilador aí ele tem a ventilação que o vento que ele proporciona para a gente. Ele tem as capacidades, então, que vai do mínimo ao máximo, então você consegue aumentar ou diminuir o vento desse ventilador. E nós temos também, essas voltagens estão ligadas com o volume de vento que ele vai fazer também. Então, quanto maior, se você coloca o mínimo, você vai ter um vento mais fraco. Se você coloca o máximo, você vai ter um vento mais forte. Então a gente pode lembrar aí de volume e capacidade e pensar sempre no ventilador. E a gente vai lembrar com mais facilidade os conceitos que estão em volta do volume e da capacidade. Bom, então para a gente relembrar aí, a gente vai ver aí as capacidades e os volumes. Nós vamos usar como base a bibliografia de Fisiologia Humana, do Guyton, e também a bibliografia de Fisiologia do Esporte e do Exercício, que é do Kenny, o Wellcome e o Costel. É importante salientar que todos os slides foram feitos com base na literatura desses dois livros. Bom, então, só relembrando, né, que o nosso sistema nervoso central, principalmente no nosso tronco encefálico e especificamente no bulbo e na ponte, nós temos aí o controle da respiração. É nesse local vermelhinho aqui dessa primeira imagem, que a gente observa o controle, né, o controle do tronco encefálico, que é o controle aí para mais ou para menos, né? Os comandos que vão fazer com que a gente aumente a respiração ou diminui a respiração. Então, existe esse comando no sistema nervoso central. É importante salientar também que esse comando ele está totalmente ligado aos mecanorreceptores e quimiorreceptores localizados em algumas partes e regiões da periferia do nosso corpo, que vai sempre conduzir aí essas informações para o nosso tronco encefálico. E ele aí vai modular de acordo com a minha necessidade de respiração. Se eu devo aumentar ou diminuir. Também é muito importante lembrar e ressaltar para a nossa aula como funciona a nossa inspiração e a nossa expiração. Então, a inspiração, ela ocasiona com uma maior pressão da atmosfera em relação aos nossos alvéolos. Então, nossos alvéolos, eles devem estar em baixa pressão e a nossa atmosfera em alta pressão, para que esse ar entre. E alguns ajustes mecânicos precisam ser feitos, né? Que são os ajustes da cavidade torácica, que ela vai se expandir, olha lá a imagem, os músculos intercostais externos eles vão se contrair, o diafragma também vai se contrair. Então, todos esses ajustes, inclusive do nosso tronco encefálico, vão fazer com que a gente tenha uma inspiração aí, né? Com melhor, e vai depender aí também do seu estado.
Depois, em relação à expiração, a gente vai ter uma menor pressão da atmosfera em relação aos alvéolos. Então, os alvéolos ele tem que estar com muito mais pressão do que em relação à nossa atmosfera. E existem alguns ajustes físicos para que isso também ocorra, como, olhem só a imagem, a cavidade torácica ela deve se contrair, os músculos intercostais externos se relaxam e o diafragma também relaxa. Isso é importantíssimo para que a expiração ocorra. Tá? Então, relembrando a expiração, nós também podemos dar uma pincelada aí no que é ventilação pulmonar, que é o movimento do ar que entra e sai dos nossos pulmões. Então, é muito importante a gente observar que volume e capacidade não é a ventilação pulmonar. Ventilação pulmonar é o ar que entra e o ar que sai. A difusão pulmonar é o oxigênio e o dióxido de carbono que vai fazer a troca entre pulmão e sangue. Tá? Já o transporte de oxigênio e o dióxido de carbono é através do nosso sangue. Então, todo o transporte de oxigênio, então depois que eu captei todo esse ar, ele vai ser transportado em nossas vias através do nosso sangue e vai acontecer uma difusão capilar, que é a troca desse oxigênio e dióxido de carbono lá no sangue, lá nos capilares e principalmente nos tecidos metabolicamente ativos. Então é muito importante a gente relembrar todo esse trajeto para que a gente compreenda um pouco mais a eficiência do volume e da capacidade. Então, a captação é importante para que a gente tenha um bom transporte e uma boa utilização desse oxigênio lá na nossa mitocôndria. Então, lembrem sempre, nós temos 3 passos principais, que é a captação, o transporte e a utilização. Então, essa captação, ela vai, quanto melhor a captação, quanto maior o volume, né, quanto maior equilibrado as nossas pressões, as nossas captações, os nossos volumes, melhor vai ser a utilização lá a nível de mitocôndria, de transporte e mitocôndria também. Bom, com base nisso, a gente ouve muito falar por aí o que é o VO2 máximo, né? Que é o volume, o que é o VO2, o que é o VO2. Então eu trouxe aí como exemplo para a gente poder pensar um pouquinho em relação a isso e o que esse volume, né, VO2 máximo de oxigênio tem a ver com a nossa aula de hoje. Então, lendo aqui o slide para vocês, que é o que é o VO2 máximo, né? A capacidade que o indivíduo tem para absorver o ar atmosférico nos alvéolos pulmonares, fazer hematose, transportar o O2 no sangue e consumir nas mitocôndrias por unidade de tempo. Então, é exatamente aquele trajeto que eu falei anteriormente, mas é o máximo que você consegue atingir, né? Então, a partir disso, nós conseguimos aí observar aí os nossos limites máximos, né? O quanto, qual é o máximo que o nosso, a nossa captação, o nosso metabolismo consegue aí metabolizar, utilizar, né? Qual é a capacidade máxima dele. Bom, visto isso e trazendo essa curiosidade para vocês, nós vamos entrar aí o que é volume e o que é capacidade. O que diferencia o volume da capacidade e como isso é importante. Bom, então, o volume e a capacidade, a gente vai começar para o volume. Então, a gente está vendo aí uma imagem do Homer tomando vários chopps e ele quer saber aí o quanto de volume, o quanto de chopp que ele consegue colocar para dentro do corpo dele. Então, a gente já começa a ter uma ideia do que é o volume, né? O volume é a quantidade que ocupa parte do corpo. Então, o volume de oxigênio vai ser sempre a parte de oxigênio que vai caber dentro de um determinado tipo de espaço, né? E isso que vai ocorrer com o volume, com o volume de oxigênio. Então a gente está vendo aí
ele querendo colocar o máximo de volume possível e preenchendo aí todos os espaços do corpo dele. Então, a gente vai ver agora como a ventilação pulmonar e o volume, ele está dentro, como que a gente pode ver isso e como que a gente até mesmo pode treinar com uma prática simples e poder observar e mentalizar aí o nosso aprendizado de hoje. Então, nós temos 4 tipos de volume. O volume número 1 é chamado de volume corrente, que é a respiração normal. É a respiração como você está aí na sua casa assistindo esse vídeo, é a respiração que entra e a respiração que sai. E essa condição normal, ela gera cerca de 500 ml de oxigênio que entra e que sai do seu pulmão. Olha que interessante. O segundo volume é o volume de reserva inspiratório, que você sai dessa condição normal e você é o tanto de ar que você consegue captar por uma inspiração. Então, o quanto de ar você consegue colocar para dentro de uma inspiração. E nós podemos observar aí cerca de 3 litros. São 3 litros de ar que nós conseguimos colocar para dentro do nosso pulmão. Já no terceiro volume, nós temos o volume de reserva expiratório, que a gente sai dessa condição normal, que é o volume corrente, e vai expelir todo o ar que a gente conseguir dentro que existe no nosso pulmão. Lembrando que o máximo que a gente consegue expelir é 1 litro e 100 ml. A gente não consegue expelir mais que isso. Por quê? Porque precisa ficar um volume de oxigênio dentro do nosso pulmão. Esse volume de oxigênio que precisa ficar dentro do nosso pulmão é chamado de volume residual, que é o volume que sobra dentro dos nossos pulmões. E esse volume que sobra é cerca de 1 litro e 200 ml. Mas, professora, por que precisa sobrar oxigênio? Por quê? Porque se o nosso alvéolo ele precisa ficar com esse volume residual para que ele não cole uma parede na outra. Então é preciso que fique esse resíduo de ar dentro dos nossos pulmões para que haja aí uma maior eficiência dos nossos alvéolos, tá certo? Então, muito bem, visto que é volume, a gente vai ver aí o que é a capacidade, né? A capacidade é o potencial da gente guardar esse volume. Então, o Homer nessa imagem, ele quer colocar o máximo de volume de chope para dentro. Mas quanto será que o rim dele consegue armazenar? Quanto será que a bexiga dele consegue armazenar esse líquido todo? Então, a capacidade é a capacidade de guardar esse volume, né? Então, é muito importante a gente diferenciar, né, esses dois, o volume e a capacidade. E aí você me pergunta, tá, professora, legal, mas e a capacidade? Quantas capacidades nós temos? É muito diferente do volume? Bom, nós temos 4 tipos de capacidades também, e essas capacidades elas são linkadas em capacidade inspiratória, que é a soma dos volumes correntes mais o volume de reserva inspiratório. Então vamos lá, você está lá na sua casa e você decide saber a sua capacidade inspiratória, o quanto você consegue colocar, quanto você consegue ter aí de capacidade inspiratória dentro dos seus pulmões. Como que você faz essa continha? Você vai somar os seus volumes correntes mais o volume de reserva inspiratório. Já no número 2, a gente vai ter aí uma capacidade residual funcional, que é a soma do volume de reserva expiratório mais o volume residual. Já no terceiro, a gente vai ter a capacidade vital, que é a soma do volume de reserva inspiratório mais o reserva expiratório e volume corrente. E na número 4, a gente vai ter a capacidade pulmonar total, que é a capacidade pulmonar total que você vai ter aí que fazer. Então, essa conta você vai ter que somar o volume corrente, o volume inspiratório, o volume expiratório e o volume residual.
E esse volume é através da continha do volume do que a gente viu anteriormente. Então você vai ter que saber aí quanto que é o seu volume corrente. Então, por um exemplo, o Guyton diz que em média a gente inspira e expira 500 ml, né, em relação ao volume corrente. Será que é 500 ml mesmo você? Ou se você faz 450 ou você faz 400? A gente não sabe, né? A gente pode mensurar isso através de testes específicos, né? E a gente pode ver aí qual que é o seu volume corrente, seu volume expiratório e volume residual. E tem também outra coisa, isso vai depender do seu estado físico, que a gente vai ver logo a seguir. Se você é uma pessoa ativa, ou se você é uma pessoa sedentária, ou se você é um atleta. Isso vai influenciar muito nos volumes e nas suas capacidades. Tá? E aí eu trouxe essa ilustração maravilhosa que a gente vai ver aí, ó. Nessa parte a gente tem aí 6 litros. Por que 6 litros? No Guyton o Guyton diz que eu concordo com ele, que nós conseguimos guardar de oxigênio, na nossa capacidade total dentro do nosso pulmão, é cerca de 5.800 ml. E aí a gente arredonda para 6 litros, tá bom? Então a gente vai ter aí esse volume pulmonar em 6 litros. Então na parte de cima a gente vai ter a inspiração e na parte de baixo vai ser a expiração. Aqui logo abaixo da expiração nós temos o tempo, que é o tempo que você vai fazer aí cada volume, cada capacidade. Muito bem, feito isso, então vamos para os volumes. O primeiro volume que a gente pode observar aí é o volume corrente. Essa cobrinha que a gente está vendo aí, entre 2 litros e 3 litros, é o volume corrente. Então, esse indivíduo está tendo um volume corrente aí, ó, em relação entre 2 litros e 3 litros dentro do volume residual. Depois a gente vai ter o volume de reserva inspiratório, que é o que esse volume de reserva inspiratório? O quanto esse indivíduo consegue inspirar. Então, nós observamos aqui, olha só. Deixa eu pegar meu ponteiro para ficar mais fácil. Então, o volume corrente é essa cobrinha aqui, olha lá. E o volume de reserva inspiratório vai ser essa onda maior, que é quanto o indivíduo consegue inspirar e sustentar esse ar lá na parte de cima, né? No modo de inspiração. Já o volume de reserva expiratório é o quanto esse indivíduo consegue expirar. Então, o quanto esse indivíduo consegue expelir esse ar, e a gente vê através dessa onda, tá? E o volume de reserva residual, que é o resíduo que sobra, né? Mesmo que esse indivíduo aqui tenha expelido o volume de reserva expiratório, nós temos aqui um volume residual, todo um volume que a gente guarda para que os nossos alvéolos não colhem. Muito bem, feito esse entendimento em relação aos volumes, nós vamos para a capacidade inspiratória, que é a capacidade que a gente consegue aí, ó, guardar esse volume. Depois a gente vai para a capacidade funcional residual, que é a capacidade que a gente consegue guardar também o volume de reserva expiratório. E a gente vai para a capacidade vital, que é a soma, né, desses fatores. E a capacidade pulmonar total, que é a soma de todos esses fatores em relação a todos os volumes de reservas, e aí a gente vai dosar aí a capacidade máxima que o indivíduo tem para armazenar esse ar. Muito bem, e eu disse para vocês que isso vai depender, as minhas capacidades e meus volumes, ele vai depender aí se o indivíduo é sedentário ou se ele pratica exercícios físicos. Se esse indivíduo ele for sedentário, ele vai ter aí uma captação
a uma capacidade menor, um volume menor, e aí ele vai ter também uma influência no transporte, uma influência lá na respiração celular, lá na nossa mitocôndria. Então, mudar o estilo de vida, os hábitos e gerar um estresse no nosso sistema respiratório vai ajudar a melhora das nossas capacidades e volumes, né? Então, a gente vai conseguir colocar mais ar para dentro, a gente vai conseguir expandir mais essas capacidades. Bom, e o livro de Fisiologia do Exercício também traz que essa ventilação pulmonar ela vai aumentar durante as nossas tarefas, né? E exercícios físicos. Em intensidades intensidades baixas de exercícios, nós podemos aumentar o nosso volume corrente e nós podemos ter intensidades maiores, tá? Essa frequência de respiração também aumenta, que logo a mais eu vou trazer uma curiosidade para vocês. E aí, isso pode variar, né? Essas frequências máximas de ventilação, elas podem variar de 100 litros por minuto ou 200 litros por minuto em cada indivíduo. Olha isso, é o dobro. Então, se você pratica ou não exercícios, isso vai influenciar drasticamente na sua frequência de respiração, na sua captação de respiração e em toda a sua respiração celular também. Bom, e aí eu trago uma curiosidade, né, para vocês aí. Será que as capacidades e volumes, e você praticar exercícios, e você gerar um estresse no seu sistema respiratório, pode ajudar você numa recuperação de Covid? Ou será que isso pode ajudar você, se caso você venha pegar o Covid, você não ter aí efeitos pós-Covid? Então, o que isso pode ajudar, né, essas pessoas doentes nesse processo todo? Sendo que o maior problema estão sendo problemas respiratórios. Então, fica aí algo para a gente pensar, algo para a gente treinar em relação aos nossos volumes e capacidades. Logo mais eu deixei um vídeo para vocês, um vídeo prático no qual a gente pode aí mensurar os níveis de capacidades e volumes e como a gente pode treinar isso de uma maneira simples, prática e entender melhor esse conhecimento. Tá certo? Antes que eu esqueça, uma curiosidade, gente, que eu acabei lembrando aqui, nós respiramos de 12 a 15 repetições por minuto. Então, eu posso variar isso também de acordo com o meu estado físico, o meu estado saudável, né? Isso pode influenciar também. Então, fique aí um pensamento para vocês em relação ao Covid e a tudo que a gente vem passando. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar essa aula para vocês e eu espero vocês para a próxima aula. Até mais. Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, então nada melhor de estar nesse cenário aqui e poder falar sobre o sistema respiratório e os volumes e capacidades respiratórias que favorecem aí um bom desempenho na nossa qualidade de vida, né? Nada melhor que estar aqui debaixo de uma árvore que é responsável pelo nosso oxigênio e pela captação do nosso CO2. Bom, eu gostaria de lembrar a vocês que essa prática que eu vou fazer logo mais, ela é muito utilizada no yoga, no pilates e na meditação, porque essas modalidades elas treinam aí aspectos respiratórios para que a gente possa melhorar o nosso desempenho em relação às nossas emoções. Então, ansiedade e depressão, quando nós temos algum aspecto emocional, nós utilizamos aí
a respiração para que a gente volte no momento presente. E treinar as capacidades e volumes em relação a essas técnicas vai facilitar você manter o controle aí das suas emoções, né? Vai fazer com que você possa melhorar aí as suas reações em relação ao que você precisa resolver. Lembrando que é muito importante a prática também, o treinamento das capacidades e dos volumes, para que a gente melhore o nosso desempenho na hora das atividades aeróbias e nas atividades anaeróbias também. Então é muito importante a gente praticar atividades que levem esse estresse da nossa capacidade, esse estresse aí do volume respiratório. Então é muito importante a gente mudar o estilo de vida, praticar aí técnicas que melhorem a nossa percepção das capacidades dos volumes e também atividades que vão melhorar aí os aspectos fisiológicos e estruturais de volumes e capacidades. Bom, então fica aí com a dica, né, de uma técnica que você pode fazer durante 5 minutos, e aí você pode utilizar aí os volumes como referência para você introduzir nessa técnica, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, e nada melhor que a gente ficar no pé da árvore e poder respirar um pouco de ar puro, tá? E corre lá pra árvore. Beijo, até mais, tchau, tchau.